Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, começa agora mais um Faz Sentido. E nesta edição com a companhia do psicólogo Luiz Balbi. Tudo bom, Luiz? Bem. Ih, Luiz, já perdi as contas, gente. A gente sempre fala, está vindo pela segunda, terceira, quarta vez. Já perdi as contas, Algumas. Luiz. Algumas vezes. E hoje, gente, o tema é praticamente uma Bíblia. É praticamente uma Bíblia. Estou mostrando para o Fernando Barcelos aqui registrar na nossa TV Diário. Faz sentido que vai ao ar na TV Diário, YouTube do Diário. E, obviamente, na nossa rádio CDN. O livro A Lei do Triunfo, 16 lições práticas para o sucesso, de Napoleão Hill, baseia a nossa conversa de hoje. Você é bem-sucedido na vida? Você tem sucesso na vida pessoal, profissional? E a gente vai entrar um pouquinho, lição a lição do livro, trazendo questões para a gente refletir. É um livro, né, Luiz, sobre gestão e liderança, mas é um livro para a vida. Para a vida. O triunfo que ele menciona aí no livro não é necessariamente o triunfo financeiro, um triunfo acadêmico, de carreira, é um triunfo de vida mesmo. É você realmente atingir aqueles resultados e aquela excelência que você busca na vida. E ele pergunta no começo do livro, ele afirma que querer é poder e pergunta se existe um gene do sucesso. E aí ele traz aqui, compartilhando com vocês, que o autor ele ouviu mais de 16 mil pessoas, entre elas os 500 milionários mais importantes da época. E o livro aí, o Luiz estava me lembrando que é 1908, né? Acho que foi entre 8 e 28 que foi escrito. Aqui tem Foram já vários edição, anos, né? Mas ele é ainda, Napoleão Hill, que viveu de 1883 a 1970. Mas as lições sempre bem atuais, e a gente comentava até em outra oportunidade, né, Luiz, que esses livros sobre gestão, liderança, o conteúdo ele é trabalhado de formas diversas, trazendo as questões de maneiras diferentes, mas no fundo, né, aprofundando mesmo as questões, mais ou menos elas se repetem. As raízes, né, o tema central, eles acabam sendo muito próximos. O que muda muitas vezes são questões mais de atualidade, mais contextuais. E o interessante desse livro é justamente isso. Ele tem mais de quase 1000 anos daqui a pouco. E ele é um livro que é atual. Ele é atual. Ele foi escrito em 1900 e bem pouquinho, mas ainda assim a gente consegue tirar dele inúmeras lições. E mesmo os exemplos, o livro ele é muito interessante porque ele traz exemplos, ele fala de cada uma das lições aí, do que é necessário para a gente ter sucesso, prosperidade na vida, e ele traz muitos exemplos, mas são exemplos da época, mas que a gente transpõe muito tranquilamente para os dias de hoje. É plenamente aplicável nos dias de hoje. E vamos começar com a enquete. A gente fez várias questões aí, agradecendo o público que participa sempre conosco no Instagram, e a gente perguntou para as pessoas o que é ser bem-sucedido na vida. O que as pessoas entendem por sucesso? Ser bem-sucedido na vida é sempre uma questão de esforço pessoal. 21% acham que sempre o esforço pessoal tem que estar envolvido. 8% responderam: ser bem-sucedido na vida é conseguir obter a cooperação dos outros, conseguir engajar os outros por um propósito. E por fim, 71% das pessoas que responderam acham que ser bem-sucedido na vida é ter um objetivo bem definido e lutar por ele. E aí, Luiz, o que tu achou aí dos resultados? Essas 3 afirmações estão, obviamente, no livro que o autor defende, que ser bem-sucedido na vida são essas 3 questões aí conjugadas. É uma questão de esforço pessoal, é conseguir, a partir de ter um objetivo muito bem definido, você saber o que você quer, qual é o seu propósito, conseguir a cooperação dos outros para chegar a essa meta. As respostas, elas basicamente seguiram a ordem do livro, né?
que começa com o objetivo principal definido, você ter bem claro onde quer chegar, quais são as suas metas, os seus objetivos. Depois ele fala sobre a necessidade de ter essa energia direcionada, ou seja, uma questão pessoal. E mais lá do meio para o final ele fala da cooperação, que é impossível você atingir o resultado se não tiver o envolvimento de outras pessoas. Aquela coisa de a gente não faz nada sozinho, nada sem ter a cooperação, sem ter o engajamento das pessoas. E aí, de fato, se for pensar, começar com o objetivo principal definido é o necessário para conseguir engajar as pessoas em torno desse objetivo, senão você nunca vai chegar a lugar nenhum. Perguntamos também, na sua opinião, a principal fraqueza que impede o sucesso. Então, o autor traz os obstáculos, né? O que pode fazer com que a gente não chegue naquele triunfo, naquele objetivo que a gente quer, ou para a vida pessoal ou para a vida profissional. Ganância, 31% acham que é a principal fraqueza do ser humano que impede o sucesso. 34% a inveja, 10% a desconfiança e 25% o egoísmo. Todos esses fatores o autor traz como sendo grandes obstáculos aí para conseguir chegar ao sucesso. Ele coloca os 7 cavaleiros do Apocalipse, né, contrários ao triunfo, tem esses aí mais uns outros. Mais outros, né? Mas como a gente tinha a limitação, né, Balbi? Como a gente tem a limitação do número de respostas da enquete, eu acabei selecionando aí as que são mais comuns, né? Mais habituais no nosso dia a dia. E, de fato, qualquer uma delas acaba impedindo a gente de ter sucesso, porque a gente acaba desfocando do objetivo principal definido, que é a segunda lição, e começa a destoar em cima de qualquer um desses cavaleiros, né, da inveja, da ganância. Eu não quero mais o objetivo pelo que ele vai me trazer, eu quero pelo resultado a todo custo. Eu invejo quem está conseguindo me passar. É natural que eu vou conseguir. Eu não vou conseguir seguir o meu caminho da forma como deveria. Quando a gente, a importância do foco, né, da gente, depois de fixar aquele propósito, focar no que realmente faz sentido. E quando a gente tem a inveja, quando a ganância, quando algo está... Né, a gente diz que, mas o meu propósito não é dinheiro, mas no que tu faz na prática é o que tu está buscando mesmo, é só a grana. Então isso vai acabar impactando e vai acabar impedindo esse propósito. Exato, quem quer o dinheiro a todo custo acaba se perdendo do principal objetivo, que é o que o dinheiro vai te trazer, né? Você pode acabar perdendo a saúde buscando dinheiro, você pode perder a paz buscando dinheiro. Então é muito mais do que o dinheiro em si, o dinheiro é um meio. Né? Mas o principal, o que você vai obter e conseguir fazer com esse resultado financeiro que você vai obter lá no final. Perguntamos dos medos, né? Eu acho que são 6 medos, né? O autor traz que todos nós temos 6 medos básicos, e esses medos que são inerentes ao ser humano, quer dizer, eles estão em nós, em maior ou menor grau, que esses medos, quando a gente não consegue lidar com eles, eles acabam impedindo que a gente chegue àquele propósito que a gente fixou. E a gente perguntou para o público, do que você tem mais medo? Vai fazendo o seu exercício aí também, responda, do que você tem mais medo? De ficar pobre, 7%. De ter uma doença, da morte, 26%. Eu tenho mais medo da velhice e de como eu vou conseguir me sustentar mais ali na frente, 13%. E por fim, de perder alguém amado, 53%. Eu achei o nosso público aí muito evoluído, Balbi, achei muito evoluído. Inclusive, diz todo que o autor coloca, porque ele menciona que o medo da pobreza, ele tende a ser um dos principais. Lógico que se a gente for pegar na síntese do ser humano, o medo central é da morte. Né? Todos os outros são decorrência dele. Não é o fato de eu morrer, mas como eu vou morrer? Vou morrer na sarjeta, vou morrer pobre, vou morrer sem alguém para amar. Por isso da velhice, às vezes não é o envelhecimento, não são aquelas etapas que todos nós vamos ter que passar. É inevitável. É o medo de morrer na pobreza. Daqui a pouco, como é que vai ser logo ali, a aposentadoria, eu vou conseguir me sustentar só com isso? Se eu tiver uma doença, como é que vai ficar, né? Muito desse resultado pode fazer parte do que a gente viveu nos últimos anos, né? A pandemia, várias pessoas morrendo. Então a gente teve uma relação de apego muito maior com as pessoas que a gente tinha. Então pode refletir muito daquilo, pode ser mesmo. Mas, de fato, o perder, seja a vida, o dinheiro, alguma coisa, é muito mais o receio de não conseguir obter de novo e terminar a vida sem aquilo. Por isso que o medo central mesmo da humanidade é a morte. É como eu vou morrer.
né? Até no livro ele menciona, né? Desde os primórdios da humanidade a gente se pergunta de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que vai acontecer depois disso aqui. Então a gente acaba tendo não o medo da morte em si, mas de como eu vou chegar até lá. Eu vou chegar bem, eu vou chegar mal, eu vou chegar tendo como me sustentar, com saúde, sem saúde, numa cama, com alguém que eu amo por perto, né? Então esses medos eles acabam sendo decorrentes. E por a gente viver num mundo em que o dinheiro nos facilita muitas coisas, aí de fato, aí eu concordo mais com o autor do que com a enquete, que o medo da pobreza ele acaba sendo um pouco mais intenso, que é basicamente com que qualidade eu vou chegar no final, né? E a gente tem que pensar também aí, o Balbi já trouxe isso aqui, mas a gente tem que pensar também na época em que o livro foi escrito, né? A importância naquele contexto de ter esse meio de sustentação financeira, né? Na grande recessão americana, então tinha um temor maior com o que viria a acontecer na questão financeira. E é por isso que nessa época de pandemia a gente está mais preocupado com a morte de alguém querido, né? Então, mas ainda assim, se a gente for, e ele faz passo a passo com que a gente reflita, né? O quanto que a gente tem, né? Mas o quanto esse medo muitas vezes atravanca a nossa ação, o quanto aquilo ali nos consome a tal ponto que impede que a gente coloque a nossa energia e o nosso tempo naquilo que no nosso propósito, naquilo que no nosso objetivo principal da vida. É por isso que o objetivo principal definido, ele no caso era a primeira lição, passou a ser a segunda quando foi descoberto o Mastermind, no sentido de que esse objetivo é o que vai nortear as nossas ações. E o medo, na realidade, o próprio Napoleão, que ele cita no livro, já mencionava que o ser humano só se move por interesse ou medo, né? E eu costumo resumir tudo ao medo, né? Que o próprio interesse é o medo de não ter. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo, sério, eu tenho medo de não ter para onde correr caso eu precise, não ter com quem contar. Eu tenho esse medo. Eu sempre brincava com a minha avó, que a minha avó tinha, eu digo, só pode ser isso aí, coisa da guerra, alguma coisa, ela tinha medo de morrer de fome. Então, assim, ela fazia horrores de comida, horrores. A preocupação maior, assim, nitidamente, em toda a trajetória dela era com a comida, em ter bastante quantidade, bastante variedade, sempre estar com as prateleiras. Ela tinha medo de faltar comida. O medo, ele é uma consequência da experiência que a gente já viveu, né? Eu não vou ter medo de uma coisa que nunca me aconteceu e está absurdamente distante de acontecer. E é por isso que, você vê, o medo, ele não necessariamente vai nos travar. Né? A sua avó cozinhava para ter, sim. Né? Vamos estocar, porque gerava um ímpeto em obter aquilo para não correr o risco de não ter, ou seja, o medo de não ter era o que movia ela. O instinto não é ruim. Não é ruim. É só quando a gente deixa que controle todas as nossas ele faz eu me desfocar do objetivo principal definido, ele faz eu travar e não avançar, eu perca a minha iniciativa, que é outra parte do livro. Né? Então é quando ele nos causa um problema. O medo não é um problema, o medo é nosso aliado. O problema é quando ele nos impede de seguir ou de desfocar, acaba nos levando a desfocar. O Balbi falou uma palavra que eu pedi para que ele explique para vocês, para nós, né? Eu li o livro, então vou retomar. O mastermind, o que é esse mastermind que o autor fala da importância de a gente ter para conseguir chegar ao nosso propósito definido, para a gente conseguir, né, a cooperação dos outros, para chegar onde a gente quer, como a gente quer, a importância de se ter um esforço organizado e a importância de que todos, absolutamente todos, isso que eu fiquei um pouquinho impressionada, Balbi, que ele diz que tu precisas de todos, olha, é todos, não é, tu não pode ter 2, 3, 4 laranjas, entre aspas, podres dentro do time, porque se tu tiver uma laranja, ele defende, se tu tiver uma laranja podre, tu vais ter problema e não vai conseguir chegar no objetivo. A importância dessa química mental, por esse propósito, estar totalmente em harmonia. O Mastermind, o livro, ele, na realidade, ele não era um livro, ele era um curso. Né? E depois foi transformado num livro. Mas o que o Napoleão Hill percebeu, dando curso e conversando com as pessoas, foi que a partir desse alinhamento de propósitos e de todas as lições, era como se criasse entre as pessoas uma mente coletiva superior à soma das mentes das outras pessoas. Né? Lógico que, como ele foi escrito em 1908, tinha uma lógica de éter, que o éter era um outro componente. Hoje a gente sabe, até por questão de ressonância magnética, que é muito mais do que isso. Mas é como se, sabe, aquelas pessoas que convivem com bastante frequência, que um olhar é o suficiente? O Mastermind é mais ou menos isso.
eu consigo me conectar com as outras pessoas a ponto de eu conseguir até, inclusive, antecipar o que ela vai pensar, o que ela vai dizer. A gente pensa em um uníssono tão grande. Por isso é uma telepatia. Quase uma telepatia. Quase uma telepatia. Ele usa essa palavra telepatia. Tu estás tão conectado com a outra pessoa nesse propósito coletivo que às vezes só num olhar a outra pessoa já sabe e ela já vai fazer o que tem que ser feito sem vocês nem precisarem conversar. Até isso acontece com casais, né? Tá um num canto, outro no outro, aí a pessoa vê lá um negócio, a gente podia fazer isso aqui, aí recebe mensagem, tô programando tal coisa, fala, botou escuta em mim, tá? Mas não, há um alinhamento de ideias, propósitos, objetivos, que realmente é como se tivesse uma mente etérea que conecte a gente. E por isso que a existência de alguém em uma ressonância diferente disso vai quebrar completamente esse sistema. E ele fala, inclusive, que os divórcios acontecem por causa disso, porque o propósito principal de vida não é o mesmo. Então, não vai funcionar. Exatamente. A gente já fez vários programas aqui sobre relacionamentos, onde isso, além, obviamente, do respeito que tem que se ter um pelo outro, mas o propósito de vida, ele precisa ser compartilhado, senão não rola. Se não houver alinhamento de expectativa, já era. E aí que surge o problema. Se eu tô com você, ou porque a gente está namorando, ou porque a gente está trabalhando no mesmo setor, mas eu não tenho afinidade com a tua mente, a nossa forma de pensar não é uníssona, é questão de tempo para eu começar a encontrar outras mentes que me são mais favoráveis e eu começar a me associar àquelas pessoas. E aí pensa, quando a gente está falando de 2 pessoas, entre eu e você, é entre eu e você. Agora, se são 10 pessoas e tem uma vibrando numa frequência diferente, vai começar a quebrar, porque eu vou trocar uma ideia diferente com você, vou passar uma ideia para outra, rapidinho vai se perder isso E tudo. a gente vê que com o andar da carruagem, com o tempo, por exemplo, numa equipe de trabalho, quando as pessoas vão amadurecendo e vão se conectando nesse propósito principal, vai ficando cada vez mais difícil que aqueles, aí vamos trazer para o dia, aqueles resmungões, os reclamões, aquele que está sempre ruim, não quero, isso é demais, ou isso não é, o do contra. O do contra vai ficando cada vez mais difícil ele conviver naquele ambiente. Exato. Então, às vezes, ou ele é promovido ao mercado, né? Ou então ele mesmo pede para sair, porque aquilo ali fica insustentável. Não se mantém, porque ele não está na mesma vibe que a gente. Se a gente for transpor isso para o ambiente organizacional, é a cultura organizacional, que fala muito mais alto do que o mando do líder ou qualquer outra coisa. É a forma, é o cheiro que tem a nossa empresa. Esse cheiro faz quem tem um apetite por esse cheiro se manter e quem não tem sair. A gente não consegue mudar o cheiro, a gente vai se adaptando, encontrando o nosso lugarzinho, o nosso cantinho. Por isso que ter essa pessoa que não está em consonância com esse mastermind, ou ele vai afetar os outros, ou os outros vão afetar ele, ou a gente vai quebrar a relação. Entre todos ou entre a gente e aquela pessoa. Mas não tem como manter. Então é algo muito maior do que eu, do que você. É a soma de nós dois num sentido sinergístico. Ele já foi comprovado cientificamente, mas ainda não se encontra onde ele está. Mas que está. Que tem. Vamos para a próxima pergunta da enquete, antes da gente chamar o intervalo. Sobre o receio das críticas. Isso é um dos medos também que as pessoas têm, medo das críticas. Eu não dou bola, não pagam os meus boletos, 26%. Eu considero todas as críticas e tiro aprendizados, 24%. Depende de onde essa crítica vem, 49%. E aí, Balbi? A primeira resposta ela pode ser a mais intuitiva, principalmente porque é o que vem se passando. É o que a gente fala, né, no dia a dia. Não paga meus boletos. Não paga meus boletos. Mas de toda e qualquer experiência, a gente pode tirar algo de positivo. Então, até um chute na região traseira pode nos levar para frente, né? Se eu ficar com rechaço, não, você não sabe o que está falando, que é a mesma questão da última, depende de onde ela vem. Não interessa quem é que está falando. Alguém está falando algo. Eu posso até não concordar, eu posso tirar a forma como a mensagem chegou. Agora, não posso desconsiderar a mensagem. Mas sempre tem aprendizado. Sempre dá para tirar Mesmo que tu não algo. concorde, talvez, com o conteúdo, com o argumento da pessoa, sempre tem aprendizado. Acho nada a ver, mas ainda assim eu posso tirar, no mínimo, uma análise. A imagem que eu estou passando para você é a ponto de você entender isso de mim, que para mim não tem nada a ver. Ou a forma como você pensa as coisas. Então, a forma como eu posso chegar até você para atingir o resultado, o impacto que eu quero. Então, não existe uma crítica ou um evento negativo que ele possa ser desconsiderado. Dá para tirar proveito de qualquer coisa, desde que você esteja disposto a. Né? Caso contrário, pode vir a melhor sugestão, pode vir o
papa da gestão te dá uma dica e você vai dizer, não. Eu brinco que é melhor tirar o aprendizado, porque vai vindo cada vez pior. Se você não aproveita para aprender mais no amor, vai ter a dor logo ali na frente. Então é bom a gente sempre tirar um aprendizado. Já vamos ter que ir para o intervalo rapidinho, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje fala sobre o sucesso na vida pessoal e profissional, baseado no livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, as 16 lições práticas para o sucesso. E nós já vamos direto para a enquete para a gente aproveitar todo o conteúdo que o público nos ajudou a gerar aí no Instagram do Diário. A gente perguntou, Balbi, sem economizar não... a gente afirmou isso aí, a frase era essa. Sem economizar não é possível vencer na vida. Mito, 26%. Verdade, 74%. E aí, Balbi? O autor disse que não é possível vencer na vida sem economizar. Eu, sinceramente, me assustei com aqueles 26. Assim, são os endividados. Os endividados, tem mais gente endividada aí. Tem bem mais do que bem isso. Mais. Se você pensar que você vai chegar em algum lugar sem economizar, e economia, eu não estou falando de economia financeira, economia de recurso financeiro. Vamos botar num sentido mais amplo. Economia de absolutamente tudo, né? Eu não tenho como expandir a capacidade de tempo de um dia. Um dia tem 24 horas. Se eu não economizar o meu tempo e desperdiçar ele com coisas mais fúteis e relevantes que não estão alinhados com o meu objetivo principal definido, essas horas que eu perdi hoje não vão voltar amanhã. Então, como é que você espera avançar sem ter bem claro, e ali ele deixa claro, o hábito da economia. O hábito da economia. Não é um esforço coordenado para economizar, é o hábito da economia. O tempo inteiro, todos os recursos financeiros, tempo, dedicação, até capacidade mental. Onde é que eu estou botando a quantidade de processamento neural que eu tenho? Eu estou botando no TikTok vendo dancinha ou eu estou botando em algo que pode me agregar ali na frente? Para me ajudar no propósito. Ajudar no meu propósito, meu objetivo principal definido, ajudar em qualquer uma das outras lições, ou nem que seja para relaxar. Isso não quer dizer, é lazer, eu preciso estar ok, estar relaxada para ter esse meu momento, para conseguir ter mais energia para tocar o meu objetivo. Exato, eu vou para atividade de lazer preocupado com outra coisa, eu não estou economizando o meu tempo, eu estou gastando o meu tempo, eu estou usando para coisa errada. Mas eu vou te dizer, Balbi, que eu usei isso aí mesmo por dinheiro.
Ele faz, inclusive, cálculos da importância. Ai, gente, achei sensacional. Ele faz vários cálculos. Se você economizar, ele fala que importa economizar até 10 centavos, tá valendo. E aí ele traz cálculos representando aquilo ali, o quanto, se tu economizar, sei lá, R$100 por mês, como isso vai impactar. E ele traz exemplos de pessoas que, porque tinham esse hábito de economizar, quando surgiu uma grande oportunidade de negócio, as pessoas conseguiram virar a vida, inclusive, dar chave, virar toda a situação que estavam vivendo, porque elas tinham esse hábito, porque isso fazia parte das preocupações da pessoa. Pegando nessa mesma lógica, ter uma oportunidade, ter o recurso para bancar ela, coloca também na questão do ímpeto e da energia interna. Né? Eu passei o dia inteiro fazendo nada, só gastando energia com bobagem, com coisa nada a ver. Ontem bebi tipo bicho, hoje acordei 10 horas da manhã, não almocei direito. Aí chega no final do dia, tem realmente uma baita oportunidade, eu não tenho nem energia. Mas não fazer. Não. Era legal, é um curso. Mas é às 8h30 da noite, eu tô cansada, ontem fui pra festa, hoje a rotina foi desgastante. Não tenho, tenho. Tu perde. Perdeu. Então, realmente, se você não economizar tudo, ou seja, ter realmente o hábito de economizar todos os recursos, a hora que surgir uma coisa boa, você não vai conseguir. Que interessante, abriu meu... Mas eu tô economizando dinheiro mesmo, Bob, tô achando bem bom. Tô me sentindo bem vitoriosa, aquele pouquinho que eu consigo no mês, que coisa bem boa conseguir. Dá uma sensação boa. E aí a gente perguntou pro público, eu vou pular para a enquete número 10, vou ver se a nossa produção está atenta. Enquete número 10. Você tem o hábito de economizar? Sim, 44%. Não, 56%. E aí, na sequência, a gente perguntou também. Você costuma acumular dívidas? Sim, 37%. Não, 63%. Aí, agora a enquete, o pessoal da TV Diário está vendo também. 44% tem o hábito de economizar, 56% não. 37% costumam acumular dívidas e 63% não. Elas podem parecer perguntas até complementares, mas, de fato, essa última ela não é necessariamente um problema, né? Porque o autor até menciona... Eu sempre tive dívidas na vida, nunca deixei de ter. Né, porque tem certas coisas, ou tu faz uma dívida ou tu não vai ter. Ou tu nunca vai conseguir. Vai conseguir. Ele menciona, quando você tem dois tipos de dívida, a dívida passiva e a dívida ativa. Aquela dívida que você precisou investir alguma coisa, mas que o resultado daquilo pode ser zero, ou uma dívida que aquela dívida pode se tornar algo útil. E, de novo, no livro ele fala em questão pecuniária, questão financeira, né? Mas a mesma coisa, eu gasto a minha energia com algo que ali na frente pode me gerar um retorno, isso é um gasto positivo. Eu zerei minha energia, hoje eu torrei até os guardanapos, mas eu consegui tirar alguma coisa que ali na frente vai me favorecer. Aquele, por exemplo, de no final do dia, por mais exausto que você esteja, fazer um breve brainstorming do que aconteceu e um planejamento para o dia de amanhã. Tu termina de acabar com a tua energia, mas em compensação tu arranca com mais gás ali na frente. Claro, porque tu já está planejado, tu já está... Exato. E outra, e sempre a gente fazer esse levantamento, por mais que às vezes a gente não conseguiu fazer exatamente tudo aquilo que a gente previu fazer, a gente sempre consegue fazer muita coisa. Exato. Né? E a gente ter guardar esse prazer de ter conseguido essa conquista do dia, né? O principal que tu tinhas para fazer, eu acho que dá gás para o dia seguinte. E perguntamos, aí ele fala bastante, Bob, sobre a importância da autoconfiança. Perguntamos para o nosso público, você confia em si mesmo? 38% sim, totalmente. 12% não, eu tenho muitas imperfeições. E em partes, 51%. A maioria confia em si em partes. Eu fico pensando na parte que qual confia. Parte qual parte confia, qual parte que não confia. Imperfeição todo mundo tem. O objetivo da confiança em si mesmo não é ser infalível, mas de fato tu ter aquele motriz interno, aquela força interna para acreditar que tu consegue. Porque partindo do pressuposto de que tu não vai conseguir, dificilmente tu vai conseguir botar a energia necessária para conseguir. Então não é uma avaliação sobre-humana, não é uma avaliação egocêntrica, é uma avaliação assim, bom, eu costumo comentar com o pessoal, existe outro ser humano que consegue? É plausível para todos. Eu posso não conseguir na mesma velocidade, com a mesma eficácia, mas é possível para todo mundo. Até hoje um ser humano não bateu asinha e saiu voando, então realmente isso não dá. Não vai dar. Agora, se outras pessoas conseguem, é possível. Chegar no nível dele, não, mas melhorar a partir do que eu tenho, sim,
Qual é a primeira coisa? Eu preciso confiar em mim. Eu preciso acreditar que eu posso. Vou pular do prédio? Não é nesse nível. Mas de atingir feitos, atingir resultados que eu julgo que não são possíveis. Se eu continuar acreditando que não são possíveis Daí mesmo mim, que não vai acontecer. eu não vou nem me envolver. Se na equipe tem uma pessoa remando contra, ó, isso que a gente falou há pouco, o objetivo principal não vai ser alcançado, 19% acho que daí a meta foi por água abaixo. É preciso muito mais energia para chegar à meta, 29%. O líder precisa remover a laranja podre do grupo, 53%. Muitas vezes, Bob, é uma decisão difícil, Sim. mas porém necessária, né? Pelo grupo. Eu confio muito na número 2, né, que no caso você vai gastar mais energia, mas ainda é possível, porque é muito, entre aspas, fácil eu buscar um alinhamento, não conseguir, troca, vamos para outra. Só que se o problema sou eu, o problema está na minha capacidade de alinhar com outra pessoa, de arranjar essa cooperação, eu vou passar remando, né? Então, talvez aquela pessoa que não tem esse mesmo alinhamento que eu, seja por uma ignorância plenamente comprovada, ela não faz ideia daquilo. Então, se eu não botar em mim, aí falando em liderança, se eu não boto em mim a necessidade de buscar uma melhoria com você, e eu só descarto, pode ter certeza, a falha é minha. Eu acho que a importância é da liderança sempre ter em mente. Eu tentei de todas as formas que aquela pessoa entendesse o porquê, o que ela vai fazer daquele jeito é importante para o grupo, mas principalmente para ela. E se após, e eu sempre penso assim, ó, tem que ter não só uma tentativa, várias tentativas, mas quando tu tá desgastando tanto essa relação que está ficando visível, inclusive para o grupo, talvez a impossibilidade daquela pessoa de chegar a esse objetivo, então talvez seja melhor o afastamento, né? Porque é um exercício também para a liderança. Se fosse só trocar, tava fácil, Barbado. né? Era o que a gente estava falando, né? Sobre o Mastermind. Se eu realmente fiz todos os esforços, aquela pessoa tem noção, tem consciência do nosso objetivo e ainda assim ela não alinhou, é bem provável que ela mesma saia. Você nem precisa tirar ela. Porque fica insustentável. Ela vai olhar e dizer assim, eu não tô na mesma vibe que vocês, eu quero outra coisa. E ela sai por conta. E isso não é ruim. Não. Isso é bom para ela e para quem fica. E nem é crime para nós e nem para ela. Ela só não alinhou, ela quer uma vida diferente. Ela quer pescar e colher das árvores. Ok, vai viver a tua vida. Só que a nossa forma de viver é diferente, não tem problema. Mas isso precisa estar claro. Talvez a pessoa não se deu conta ainda disso. Aí entra a ação da liderança. Olha, nosso objetivo é esse. Tu está alinhado com isso? Tô, então tem que cumprir esse e esse requisito. Não estou disposto. Então tu não está alinhado com a gente, cara. Não vai dar. Perguntamos aí sobre o propósito definido. O que é, afinal, esse propósito? Ter um propósito definido é saber o que se quer, quando e como obter. 60% acho que ter um propósito definido é isso. É o passo principal para triunfar na vida, 31%. É um papo que não me interessa, 8%. Então, as pessoas sabendo aí que da importância de saber realmente onde eu quero chegar, quando eu quero chegar e como eu faço para chegar até aquela meta. E aí, gente, a gente não está falando só de trabalho, tá? Isso não é um programa só para os profissionais, né? Não, é nas relações do dia a dia também. Qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito como mãe, qual é o meu propósito como filha, né? Qual é o meu propósito como parceira, como parceiro, qual é o nosso propósito nesta relação? É para tudo. Exato, e por isso que, apesar da segunda não ter ficado tão bem qualificada, ela é complementar à primeira. Eu saber o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, quais são as minhas metas, meus objetivos, e não fazer nada, era melhor não saber. Aí você deixa assim, fica a vida inteira procurando. Gente, eu tava lendo aqui pensando, como a gente tem isso, né, em todos, e aí não é só no trabalho, mas em todos, como fica claro, daí depois da gente ler uma obra e refletir sobre ela, como fica claro como, às vezes, por exemplo, aí eu vou falar no trabalho, a pessoa vai de galho em galho, não se acha, daí uma hora estuda, tá, mas daí não é estudo, aí eu tento trabalhar em outra coisa, como isso fica evidenciado, Balbi, e é tão óbvio. É óbvio para quem está olhando de fora, né? Mas será que aquela pessoa em algum momento parou para pensar, será que o problema não sou eu? O que eu quero? O que eu quero dessa vida? Eu tô meio Zeca Pagodinho, deixa me levar, vamos ver onde vai parar. Tipo, se tu não botar, isso eu falo pro meu pessoal, tu tem que assumir a rédea da vida e falar, aqui mando eu.
Senão tu vai deixar o quê? Vai deixar o cavalo solto e vamos ver onde ele vai parar. Vai que ele caia no barranco. Para quem não tem direção, qualquer uma serve, Qualquer né? caminho serve. E, inclusive, pode ter o melhor caminho do mundo. Aquele caminho não serve. Então, você tem que ter esse foco, esse objetivo, essa meta. Saber o que tu quer da vida. Tu é só mais um peso na terra ou tu tem um motivo para estar aqui? E, a partir desse motivo, você orientar as suas decisões, os seus passos e, de fato, caminhar. É melhor não ter noção de objetivo do que ter noção de objetivo, não fazer nada com relação a ele. Adorei essa aí. Melhor não ter, se você não for fazer nada, melhor nem ter. Sofre Nem menos. começa, nem começa. Vai vegetando aí. Sem eles é difícil triunfar e ter sucesso. Lealdade, 18%. Sem lealdade, a gente não consegue o triunfo na vida. Sem fé, 45%. Sinceridade, 9%. Cooperação, 28%. Positividade, 46%. E aí apareceu de novo, ó, autoconfiança, 54%. O pessoal não acreditou muito na sinceridade. Não, a sinceridade está em baixa no Tá caso. em baixa hoje. Lealdade também não está muito aí, ó. O que está em alta é a autoconfiança, a fé e a positividade. A fé, ela entra muito naquilo que a gente estava falando sobre acreditar em si mesmo, né? Tem até uma passagem que eu acho bem interessante que explica sobre o que é fé, né? Porque a gente tem o costume de associar fé com religiosidade, né? E é uma passagem que tem assim, a cidade fazia muito tempo que não chovia e o padre resolveu chamar toda a população na praça para rezarem para que chovesse, né? Toda a população foi, mas nenhum tinha fé. O único que tinha fé foi um gurizinho que levou o guarda-chuva. Porque ele tinha a esperança de que realmente aquilo fosse funcionar. Se eu vou lá para rezar, vai chover e eu não quero tá lá desprevenido. Então nenhum deles estava realmente acreditando que ia dar certo. O gurizinho sim. Então essa fé, como a gente pode ver, ela é uma força motriz para me levar em direção ao meu objetivo. Que a gente está falando da própria confiança em si mesmo. Se eu não acredito que eu consigo, eu vou fazer meia boca assim, né? Porque para que eu vou me dedicar? Eu sei que não vai dar certo. Vou botar ímpeto, vou acordar cedo para tentar um negócio que eu acho que não vai dar, que eu não sei se eu vou conseguir. Não vai. Então é por isso que a fé é muito importante, mas todas as outras são cruciais, inclusive a sinceridade, que não está muito em alta. Não está muito em alta, mas a gente sabe da importância. Fernando Barcelos, podemos seguir? Mais 3 minutos, então vamos para mais uma enquete. Iniciativa, a importância da iniciativa. O que as pessoas entendem como iniciativa? É fazer o que é preciso sem ninguém mandar, 72%. Iniciativa é a base para se construir uma liderança, 28%. Aí fiquei fazendo um exercício na minha trajetória, né? E até pensando em grandes lideranças, Balbi, se tem alguma liderança que chegou a um ponto importante da vida sem ter feito algo, sem que ninguém precisasse pedir ou mandar. Não, líder sem água ter morna. ido além do que é esperado e do que é pedido. Líder curva de rio, não tem como. Não tem. Ou você está à frente ou você não está à frente, só isso. Como é que você vai... Se a gente pensar no líder como alguém que inspira os demais e que vira um certo espelho para os outros, tu vai te espelhar num água morna, naquele meia boca, assim, ele tá vendo que a casa tá pegando fogo, ele finge que não é com ele. Aquele que lá no colégio você já via, né? A professora fazia uma pergunta, não faça contato visual para não ter eu responder. Pô, levanta a mão, erra, vai, bota. Sim. Dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar e principalmente como líder. Por isso que as duas ali, elas batem perfeitamente. Tu não vai seguir um líder que não tem iniciativa e tu não vai atingir resultado nenhum se tu não tiver iniciativa. E a gente pensa, né, mas é tão óbvio, né, a gente precisa ter iniciativa em todas as coisas, mas não, a gente precisa falar o óbvio, o básico, né. E aí ele coloca um exemplo, me marcou muito esse exemplo da secretária de uma liderança que ela sempre, ela lia as cartas do líder, né, ela não era a função dela, tinha uma outra função lá, mas ela lia as cartas e ela aprendeu a escrever na forma que a liderança escrevia. E daí, em algum momento, se precisou isso dela, e ela escreveu, e aí o líder olhou aquilo ali e disse, mas parece que sou eu. Parece que sou eu. Então, ela sempre ficava depois do horário de trabalho, porque ela tinha acesso a esse material e ela queria aprender. Aí, quando surgiu a oportunidade, ela conseguiu aproveitar a seu favor. Foi a economia que ela fez. Ela podia ir para casa, ver TV, fazer qualquer outra coisa. Ela
ocupava, ela estava investindo essa energia em aprender uma coisa. Quando surgiu a oportunidade, ela estava com o investimento ali pronto, né? Então ela se gastou ao longo de muito tempo. E o que as pessoas acham que... olha só, ficando além do horário, tá trabalhando de graça, porque não vai levar a nada, estão te explorando. É o que se fala. Então, liderança, para tu chegar a liderança, ou nem precisa ser liderança, mas para tu chegar a um local, a uma situação melhor, é investimento. Mas na frente, quando a gente entrar no capítulo O Hábito de Fazer Mais do que Obrigação, é exatamente isso. Se você morrer no que é obrigado, muito obrigado. Tu morre aí... É obrigado que você vai receber. É um muito obrigado que você vai receber. É só isso. Exatamente. Não espere além disso. Né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas que fazem as suas tarefas, fazem ali o que está previsto, não surpreendem, não vão além e querem... mas eu sempre faço tudo direito. Gente, mas isso aí é o motivo pelo qual tu foi contratado, é para fazer aquilo ali bem feito, não tem nenhum mérito em relação a isso. Não, aquela velha frase, não faz parte das minhas obrigações, não é meu trabalho, cara, isso me dói. E quem fala isso, tu já vai ver onde é que vai parar, né, Bob? Já marca e vê assim, 6 meses tá fora. Não dura muito tempo. Gente, a gente sempre pensa sobre isso e às vezes a gente pensa, esse mesmo pensamento que o Bob falou, não vai durar mais que 6 meses. Daí a gente pensa, eu tô sendo cruel, eu tô sendo exagerado, mas não, é o que acontece. É um fato. Logo. Depois tu tem um dado de realidade, a pessoa saindo, aí tu vai encontrar ali na frente, tá no mesmo ramezinho que tava 10 anos atrás, fala, cara, não é aleatório, é a famosa semeadura, né? Tu tá colhendo, tu plantou lá atrás. Se tu não faz mais do que obrigação, e não é para receber um salário, tudo o que eu já fiz até hoje, para além do que eu era obrigado a fazer, eu posso não ter chamado atenção de ninguém, mas eu aprendi. Como eu me lembro dos exemplos, esses exemplos são tão bons, eu não costumo guardar muito os exemplos, mas ele fala de um vendedor, Balbi, que foi atender uma senhora e ela não olhou nada, ela disse para ele, eu só estou esperando a chuva passar. E ela disse, não, eu não vou comprar nada aqui, eu só vim porque está chovendo lá fora e eu não posso me molhar e tal. E aí ele serviu um café, daí ele foi com a senhora, até depois a mulher era mãe de um empresário bem sucedido, e aí precisou de um cara para uma empresa que ele precisava começar o negócio. O cara foi contratado. Então, assim, fazer além do esperado, né? A gente às vezes na hora pensa, mas o que eu vou ganhar com isso? Vai ter o retorno, tu vai colher. Tu ganha no mínimo em satisfação por ter feito alguma coisa, no mínimo em aprendizado por ter criado algo novo. Pode não servir para muita coisa, mas você aprendeu, você criou. E ele fala bastante no livro sobre a questão da personalidade. Tu pode não ganhar nada com aquilo em específico, mas tu ganha um acréscimo em personalidade, no sentido de que isso vai nortear a tua vida, tu vai te acostumar a de fato ter iniciativa. E faz bem, atender bem faz bem. Já vamos ter que ir pro intervalo de novo. Faz bem ir pro intervalo. Então vamos pro intervalo. Se faz bem, nós vamos. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
linhas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje fala sobre a lei do triunfo. O que é preciso para ser bem-sucedido, para obter o sucesso na vida, seja ela pessoal ou profissional? Vou mostrar o livro de novo, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. As 16 lições práticas para o sucesso. Era um curso que virou, de tão bem-sucedido, virou um livro. E aí nós vamos adiante, Balbi, agora terminamos de falar sobre a iniciativa e a sua importância para a liderança, e agora vamos para a imaginação. Qual é a importância da imaginação? A imaginação tem poder para eliminar a miséria. Preste atenção na frase. É uma afirmação. A imaginação tem poder para eliminar a miséria. É falso 44%, verdadeiro 56% de pessoas confiando, tendo fé, que tendo imaginação, buscando uma solução muitas vezes diferente em relação a velhos problemas, pode até eliminar a pobreza. Imaginação, intuição, feeling, chame como quiser, mas me diz algum grande avanço da sociedade humana, um grande avanço da humanidade que não decorreu de alguém que pensou fora da caixa, o famoso pensar fora da caixa, e desenvolveu algo que ninguém tinha pensado antes, e para isso ele precisou do quê? Da imaginação. Não foi conhecendo alguém que já estava fazendo aquilo. Essas inovações, essas rupturas, esses acréscimos, eles foram a partir de um brio que a pessoa tinha. A pessoa olhava aquilo e falava assim, não, mas tem um jeito. E na cabeça arquitetou uma forma diferente. Ou seja, se você não tiver imaginação, imagina, a gente já está quebrando pedra, colhendo da natureza. Não ia ter feito tudo o que a gente fez, não ia ter evoluído tanto quanto a gente evoluiu. Então, não tem como pensar a possibilidade de você atingir o sucesso sem que você pense por si só. Sem que você tenha a capacidade de imaginar, ser criativo e desenvolver algo. Se você estiver só seguindo os passos de alguém. Se você está seguindo o passo de alguém, tu vai chegar exatamente onde aquela pessoa chegou, ou nem lá. Talvez a pessoa tenha mais energia do que você e tu para no meio do caminho. Ele coloca no livro uma história de uma cidadezinha que precisava de uma estrada de ferro, não chegava até a cidade, e aí falava dos inúmeros problemas que aquilo ocasionava para aquela comunidade, né? Para a economia, enfim, o quanto isso afetava. E aí veio uma pessoa de fora que visava um negócio lá, e também por ser de fora, enxergou uma solução, e a partir dessa solução e de já apresentar para todas aquelas, entre aspas, forças vivas daquela cidade, de como cada um poderia contribuir, e os ganhos, ele já apresentava os ganhos de que aquilo iria representar, ele conseguiu o engajamento de todo mundo e conseguiram fazer algo que era inimaginável. Então você vai lembrar de várias pessoas que muitas vezes construíram histórias de sucesso e que no início eram chamados, é louco, Uhum. É louco, você pode estar louco. Por isso que ele fala no livro que não é uma lição isolada, mas são todas encadeadas. Se você tem imaginação e você tem iniciativa, a coisa anda. Você confia em si mesmo, eu tenho uma baita de uma imaginação, mas eu sempre acho que não vai dar certo. Eu guardo para mim, anoto meu caderninho e guardo. Tomara que alguém que tenha iniciativa e tenha ímpeto pegue o teu caderninho. Pelo menos dois o seu caderninho, né? Dá para alguém que tu vê que tem brilho no olho para ir atrás. Então, por isso que ele fala que é uma sequência. Não adianta você ter iniciativa, mas fazer só o que está na tua frente. Né? Tu ter iniciativa, tu ter confiança que tu consegue. E ainda imaginar coisas diferentes, aí você está trilhando em direção ao E assim que ele trabalha as lições do livro, é uma encadeada na outra, e todo o tempo ele vai retomando essas lições, uma encadeada com a outra. Então, até para a gente ficar fixando aquilo e entender a importância e a interligação de todos. O entusiasmo, Bob, qual é a importância do entusiasmo nessa história? O entusiasmo não conhece derrotas, isso é uma exclamação. O que as pessoas falaram diante dessa afirmação? Que exagero! É mito!
47%. É a mais pura verdade, 53% acham que sim. O entusiasmo, ele não conhece derrotas. Dá para ver que metade dos metade, né? Ficou naquela que assim, dá um tropeção e esmoece, né? Perde completamente o ímpeto. Eu falei que não ia dar certo. Eu sabia, olha aí. Já falei. Putz, cara, o entusiasmo é aquela energia vibrante que a gente tem e ele contagia os demais. Ele até fala como é que o entusiasmo contagia os outros. Imagina tu ter um bando de, sabe? Vamos lá, não sei, talvez vamos, talvez não vamos, se for legal, se não for também, ok. Eu tô mas não tô, se der deu, se não der não deu. Tudo também. bem, se der tudo bem, se não der tudo bem. Tem que ter pilha, tem que ter esse ímpeto, e isso contagia as pessoas. Por isso que ele fala o tempo inteiro de todas as lições, como é que tu vai manter um mastermind com 1/4 de volt? Se não tem energia para fazer aquilo tudo vibrar e o pessoal seguir, tu não vai chegar a lugar nenhum. E ninguém vai te seguir em função disso. Agora cheguei na lição que eu já confessei para o Balbi aqui, já falei outras vezes, né? Não é segredo para quem me acompanha aí faz sentido também no jogo de cintura. Cheguei no autocontrole. Essa é a minha lição, é o meu calcanhar daqueles, Balbi. Qual é a importância do autocontrole para o nosso público? Autocontrole é quando o homem domina a si mesmo, quando o ser humano domina a si mesmo, 32%. Autocontrole é surpreender pela mansidão, 8%. E para 60%, o autocontrole é uma questão de controle, de direção do pensamento. São ambas, né? Na realidade, todas. Todas a única são. não, a do meio é que não faz muito sentido, né? Sim, essa eu tirei da minha cabeça, que eu tinha um tinha um líder. Eu tinha um líder, Balbi, que eu aprendi. Gente, eu nunca me esqueci, tem certas coisas que a gente nunca esquece. Aí, era no tempo que eu trabalhava na 0 Hora, e aí os leitores, às vezes, pé da vida com tal situação, mas eles já chegavam detonando no telefone, xingando, enchendo de desaforo, e ele me disse uma vez assim: Fábio, eu quero te propor um exercício. Experimenta surpreender pela mansidão. Escuta, tenta manter a serenidade, faz perguntas, vê se tu entendeu direito. Depois, se tu deixa a pessoa falar, daí tu explica o porquê que aquilo aconteceu e tal. Se tu conseguir se dominar, conseguir se controlar diante da ofensa e da crítica, sabe como vai terminar essa história? A pessoa vai te convidar para um café ou vai para te convidar para um chá em casa. Olha, várias vezes que eu consegui fazer, que eu, né, obviamente, gente, não conseguia todas as vezes, né? Porque às vezes a gente, infelizmente, perde o controle. Todas as vezes que eu consegui, realmente ocasionava isso. Fui convidada para muitos cafés. Quando esse autocontrole, ele bate com todas elas no sentido de que essa mansidão, ela não envolve você ser manso, mas eu consegui me manter manso apesar da vontade de te esganar. Sim, no livro tem um exemplo muito bom, no livro tem um exemplo muito bom, Bob, que é a da moça que era atendente, e aí as senhorinhas, eu não me lembro do que era, se era uma loja de chapéus, alguma, porque era na época, então, aí todo mundo reclamava e chegava assim, às vezes, 3 ou 4 para reclamar da qualidade e tal, e aí as mulheres perdiam a compostura, e aquela pessoa tava assim, um semblante tranquilo, e não sei mais o que, e depois alguém perguntou, tá, mas como é que essa funcionária aí, ela consegue manter essa serenidade? As pessoas às vezes só de olhar para ela e tal, ela tava sempre tranquila e tal. Não, mas é que ela é surda. Ela é surda! Ela não tá ouvindo nada do que vocês estão falando. E as pessoas só de olharem para ela, daí ela servia o café, e daí ela tava serena, com aquele semblante que destoava. As pessoas começavam a se acalmar só de olhar para aquela cena. Então, ela tinha uma deficiência de contato com o que poderia tirá-la do sério. O autocontrole é você ter contato com aquilo que pode tirar do sério. Tu pode até por dentro tá fervendo, mas manter a paz e a serenidade aqui do lado de fora. Como é que tu espera atingir o triunfo, algum resultado consistente, se tu te perde fácil? E autocontrole não só de raiva, de qualquer outra emoção. Quando vem aquela vontade e tu mete, opa. Mas ainda assim, Bob, as pessoas não podem ter a ilusão. A gente vai melhorando e se desenvolvendo. Não quer dizer que tu vai... Hoje, a situação para me tirar do sério, ela precisa ser muito mais grave. Mas muito...
Mas ainda assim, às vezes... E precisa, se a você gente não sai sentisse, estava errado. Você precisa sentir raiva, você precisa sentir medo, você precisa sentir tudo isso. Que nem a gente está falando da confiança em si mesmo. Não é não ter medo. Eu tenho que ter medo, mas o meu medo tem que me direcionar para alguma coisa. O único jeito de eu não ter medo, eu não ter raiva, eu não ter nada, é eu estar dopado no hospital, babando num canto, né? Isso não existe. O autocontrole é eu sentir, e apesar de eu sentir, eu direcionar a minha energia e meus esforços em algo positivo, ao meu objetivo principal definido. Se meu objetivo não é te matar, eu não posso dar vazão. Vai atrapalhar o objetivo. Então não mate. Não mate. Porque se você matar, não vai chegar no objetivo. Então segura. E por fim, a última enquete. Chegamos ao fim. Quando alguém critica meu trabalho, como é que eu reajo? Gasto tempo e energia para responder à altura, 13%. Eu não respondo. Os resultados falam por si, 87%. Os 13% não estão tendo autocontrole, tampouco o hábito da economia. Estão gastando energia, tempo em pensando como eu vou responder. Mas vem cá, quem foi que disse que tu precisa responder? Tu precisa seguir fazendo o que tu está fazendo até dar certo. Não responder. Imagina se todos os grandes inventores, que a gente estava falando, que são taxados de louco por estar tentando descobrir uma coisa diferente, parasse toda vez que fosse criticado para se defender da crítica. Não interessa. Tá legal? Beleza, eu vou seguir aqui. Tá achando ruim? Olha para lá. Eu vou seguir meu caminhozinho aqui. E se tu não tem esse foco no objetivo e tu não tem o autocontrole para, apesar de todos esses vieses, seguir o teu caminhozinho, não vai chegar lá. E a gente não quer dizer aqui que é desconsiderar, porque tu tem que fazer daquela informação que veio, daquela crítica, enfim, o que eu aproveito daquilo ali para que eu possa seguir para o meu objetivo de uma forma que vai me ajudar. Não é desconsiderar. E se a gente pensar nesses visionários, nesses grandes líderes, a gente vai ver que essas críticas, essas ofensas não paravam. Eles não eram suficientes, por mais ferozes que fossem, para parar essas pessoas. O objetivo final, aquilo estava tão entronizado dentro da pessoa, o foco era tamanho que eles não se perdiam, o que não quer dizer que não consideravam. Exato, então não é que eles são surdos, eles estão ouvindo as críticas, estão pegando as opiniões, até repensando a sua rota, mas eles não estão esmoecendo do objetivo deles. Agora, quando tu para, imagina se eu saio agora ali na frente, alguém diz assim, eu acho que o teu carro não está para cá, eu acho que ele está para lá, e eu vou convencer a pessoa de que meu carro está para lá? Eu tenho que ir atrás do meu carro, pegar o meu carro e ir para casa. Não tem que te convencer que eu estou certo, que o meu carro é olha ali. Como a gente tem, vamos pensar nós aqui, como a gente tem hoje em dia perdido tempo e energia nessas, às vezes, pessoas e críticas e posturas extremistas, radicais, e a gente fica perdendo um tempo enorme, uma energia enorme, tentando convencer as pessoas que não é aquilo. Muitas vezes as pessoas nem querem esse diálogo, as pessoas estão com aquilo ali construído dentro de si. Elas não vão mudar a opinião. E você está gastando todo o seu tempo e a sua energia tentando mostrar para a pessoa que não é daquele jeito. Na internet você vê isso, o cara faz uma postagem, começa a vir hates, começa a vir coisa, aí tu vai só acompanhando ali a quantidade de resposta que aquela pessoa está dando. Cara, vai fazer outra coisa, vai seguir a tua vida, cria um outro conteúdo, segue em frente. Agora olha o tempo que se tu contabilizar o tempo e a energia mental que a pessoa levou para responder todos aqueles comentários detratores, tu deixou de fazer um monte de coisa útil, um monte de coisa interessante. Não está conseguindo gerenciar nem o teu ranço, o teu ódio daqueles haters, nem a tua energia para onde tu está indo. Não vai chegar a lugar nenhum. Realmente, a gente percebe muito isso. Como as pessoas, esse autocontrole, como ainda ele precisa ser exercitado para as pessoas conseguirem chegar nos seus objetivos. E eu tenho que me controlar agora, porque eu queria seguir conversando com vocês, conversando com o Balbi, aprendendo, mas não vai dar, vamos ter que encerrar o programa. Então, Balbi, a gente já deixa combinado aqui, a gente chegou até a página 350 do livro, gente. Tem só 600 e alguma coisa. Tem 671 páginas. Nós vamos voltar, nós vamos fazer um novo programa aí para trazer as outras lições que o autor considera e fazer esse bate-papo aí para te ajudar. Esse é o objetivo do Faz Sentido, ajudar na sua construção, para a melhoria da sua saúde mental em todos os campos da vida. Agradecendo o Balbi mais uma vez e fica prometido aqui. Voltaremos com o restante das lições aí para aprendermos juntos e compartilharmos essas vivências. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Faz Sentido.
com Fabiana Sparrenberger e convidados.